a gravação. Eu vou compartilhar minha tela, então, com vocês, para a gente começar aqui, devagarinho, enquanto o pessoal vai chegando. Deixa eu só ver aqui a compartilhamento de tela, aqui, um segundinho. Já vi também que tem algumas pessoas aqui que estão na apresentação ali, como o Silvani também, que a gente já conversou. Vamos lá, então. Acho que vocês estão vendo a minha tela aí, né? Vou aumentar aqui para que a gente consiga, então, ir conversando aí ao longo da apresentação, e as dúvidas vocês vão colocando ali no chat, então, que a gente consegue responder. Só vou abrir o chat aqui para ficar fácil de eu visualizar enquanto vocês perguntam. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Deixa eu botar a tela cheia aqui, Deixa eu ver aqui onde é que é a tela cheia. Um segundinho, pessoal. Aqui, apresentação de slides. Faço isso várias vezes, mas às vezes a gente esquece, né? Então, meu nome é Lucas Cassiano, eu sou sócio aqui da LC Invest, nós somos uma empresa focada no investimento em precatórios, e no decorrer aí dessa noite, a nossa ideia é tentar, de alguma forma, esclarecer para vocês como funcionam esses investimentos, para que vocês se sintam seguros, né, na hora de escolher fazer um investimento em precatórios, e também entendam os benefícios aí, os benefícios que tem esse tipo de investimento em relação a outros tipos de renda fixa. Então, a LC, então, né, é uma empresa de originação e investimento em ativos judiciais que disponibiliza negócios alternativos de alta rentabilidade fora do mercado financeiro convencional. Então, nossa empresa, ela origina precatórios, ou seja, nós captamos precatórios no mercado e também nós intermediamos negociações de precatórios e, além disso, que é o nosso principal foco, é os investimentos coletivos em precatórios, ou seja, nós reunimos grupos de investidores, especialmente pessoas físicas, que tenham interesse em fazer esse tipo de investimento em precatórios, para que a gente tenha força de negociação para a compra desses precatórios, ou seja, os precatórios eles são negociados por grandes fundos de investimento, que são os chamados FDICs, que são compostos por investidores institucionais, e esses FDICs investem todos os anos bilhões em precatórios. E nós aqui da LC Invest, então a gente reúne um grupo de investidores para que a gente também tenha a força de compra de precatórios e possa também proporcionar uma rentabilidade boa para os nossos investidores. O que acontece normalmente? Qual que é a vantagem desse investimento coletivo, né? Digamos que um precatório vale R$500 mil. Nem todo mundo pode dispor de R$500 mil para investir num único ativo. Então, muitas vezes, aí a gente separa lá, vou dar uma ideia de 100 investidores, por exemplo, cada um aporta R$5 mil, então cada um consegue comprar uma fração daquele título, de modo que a gente torna o investimento em precatórios, então, acessível para as pessoas. Essa é a ideia da LC desde o princípio do nosso negócio. Deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês. Então, como eu me apresentei no início, meu nome é Lucas Cassiano, eu sou advogado, sou especialista em direito empresarial, especialista em direito tributário e trabalho há muitos anos com investimento em precatórios. A minha sócia é a Catiana, ela é graduada em administração, ela faz mais a parte comercial, na parte de originação de ativos, eu fico mais na parte de análise dos precatórios e verificação na questão jurídica mesmo, além do contato com os investidores. Então, indo adiante aqui, eu acho que uma informação interessante que o pessoal gosta de saber e que eu acho que é importante mostrar para vocês é essa aqui, de quais são os resultados que a LC Invest teve nos últimos tempos, né? A LC Invest já está no mercado desde 2021 e o que a gente fez nesse tempo? Nós, então, já captamos mais de 4 milhões e 600 mil junto aos investidores, ou seja, se nós fôssemos um banco, a gente já teria recebido depósitos de mais de 4 milhões e 600, que é esses 4 milhões e 600 ali, e esses 4 milhões e 600, o que a gente conseguiu fazer com esses 4 milhões e 600? Nós conseguimos transformar esses 4 milhões e 600
num patrimônio de 6 milhões e 500 mil, ou seja, nós fizemos o dinheiro dos nossos investidores rentabilizar a ponto de chegar em 6 milhões e 500 mil reais. Parte desses valores já foram pagos, parte ainda estão em precatórios. Isso dá uma rentabilidade estimada aí de 41,73% para esses investidores. No prazo médio, a gente tem conseguido retornar os investimentos num prazo médio de 20 meses, o que daria aí uma rentabilidade anual estimada de 25% ao ano. Ou seja, a gente conseguiu entregar e entrega bons resultados para os nossos investidores. Deixa eu ver aqui, mas vamos adiante aqui. Então, aqui esse resultado está escrito dezembro ali, mas aqui já inclui o resultado de janeiro, que é o que eu vou mostrar para vocês, então. Atualmente, então, a gente já pagou em precatórios daqueles 6 milhões e 500 mil, nós já conseguimos pagar 3 milhões e 300, sendo mais específico, 3 milhões e 327 mil, 926,15, nós já conseguimos pagar. E esses 3 milhões e 327 mil, eles representam daquele montante lá de aportes que a gente conseguiu no início, ao longo do tempo de 4.600 ali, se eu não me engano, daqueles aportes, então 2 milhões e 200 foram o que geraram esses 3 milhões, o que fez com que a gente entregasse uma rentabilidade aí de 46,83% para quem já recebeu os seus precatórios, quem investiu conosco. E lá a gente teve um prazo mais curto, de 18 meses, e a rentabilidade média foi de 31%. Por que esse prazo, essa rentabilidade, e por que está um pouco diferente da lâmina anterior? Porque os volumes que a gente trabalhava antes eram um pouco menor do que os volumes que a gente trabalha agora. Então, conforme tu vai aumentando o volume de captações e de investimento em precatórios, tu tende a ter uma rentabilidade um pouco menor, porque tu vai ter que negociar um número maior de títulos e isso acaba reduzindo um pouco a rentabilidade, mas tem outras vantagens, como a questão de riscos, de pulverização dos ativos no investimento, e isso acaba, então, trazendo mais segurança para os investidores, conforme tu aumenta o volume e o tamanho da carteira de precatórios. Hoje nós temos cadastrados aqui no nosso CRM, nosso sistema de gestão de clientes, mais de 8 mil clientes. Leads, eu digo leads porque nem todos são clientes, certo? Nós já realizamos mais de 28 rodadas de investimento, ou seja, aqueles 4 milhões e 600 ali, nós já fizemos 28 rodadas de investimento. Toda vez que uma rodada de investimento é o quê? É quando a gente abre para investir num precatório, num conjunto de precatórios ou num fundo de precatórios. Que mais adiante a gente vai falar, então, sobre investir diretamente num precatório e sobre investir através de um fundo de investimento em precatórios, que são as modalidades de investimento em precatórios que hoje existem. Aqui o depoimento dos nossos investidores, alguns dos nossos investidores que já receberam. Então, o doutor Eduardo Marques, advogado, teve rentabilidade de 27,24% ao ano com a gente. O Guilherme, que é construtor aqui na região sul do país, teve uma rentabilidade de 24,80%, num prazo bem curto de 9 meses, na operação que ele entrou há algum tempo com a gente. Aqui é legal mostrar para vocês o que a gente fez já nesse mês de janeiro, né? Então, só nesse mês de janeiro a gente pagou 625 mil reais para os nossos investidores, que já vinham de operações anteriores, né? Essa operação durou 24 meses, foi uma operação bem específica de um precatório contra o município de Roraima, né? Nós tivemos um sucesso aí estrondoso nesse precatório. Reparem que muitas vezes a rentabilidade aumenta quanto o tipo de precatório. Por exemplo, um precatório municipal, ele tende a te dar uma rentabilidade maior do que um precatório federal, por exemplo. Por quê? Porque um precatório municipal tem menos procura, então tu consegue comprar esse título de uma maneira mais descontada, o que aumenta a rentabilidade do investimento. Depois eu vou mostrar ali como é que se investe num precatório com uma explicação mais simples para vocês entenderem sobre comprar o título mais descontado, deságio, rentabilidade e tal do precatório. Então vamos adiante. Aqui é uma outra operação que a gente fez, que a gente pagou um precatório no mês passado, pagamos 48 mil, então, em dezembro. Geralmente, os pagamentos dos precatórios tendem a ocorrer
mais para o final e início do ano, né? Porque os orçamentos dos precatórios, todo ente público ele tem uma obrigação de pagar o precatório até dezembro do final de cada ano. Então, às vezes, eles acabam pagando um pouco antes de dezembro, ou às vezes eles pagam em dezembro, por exemplo, e a gente demora 1, 2 ou 3 meses até conseguir liberar o valor junto às instituições financeiras ou a própria justiça, né? Até quem tinha precatório federal, que andou recebendo agora, início do ano, em janeiro, já está passando por isso, né? Eu tive até tomei um café hoje com um amigo, ele tinha recebido um precatório, mas ele é professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recebeu um valor bem significativo, pagaram dia 15 e ele ainda não conseguiu, ele mesmo foi no banco, né, fez a liberação do valor, mas ele ainda não conseguiu receber, porque tem uma série de burocracias lá que se exige para fazer o saque. Então, às vezes, tem essas burocracias, acabam atrasando um pouco a liquidação do investimento. Como eu estou vendo aqui que tem bastante gente nova, que eu ainda não conheço, eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui do que é um precatório, né? Porque a gente fala precatório, mas, enfim, o que é precatório de fato? Deixa eu só entrar aqui numa apresentação que a gente costuma fazer, que fica bem mais simples, né? O precatório, então, pessoal, nada mais é que um título judicial de um processo que chegou ao final. Corre lá um processo, nesse caso aqui, no exemplo, a dona Neide processou, a dona Neide aqui entrou com um processo, a dona Neide é professora lá do município de Goiânia, ela entrou com um processo contra o município de Goiânia, e esse processo, quando chegou no final, gerou esse precatório aqui. E o precatório nada mais é que um título onde diz lá que o município de Goiânia deve pagar para a dona Neide R$100 mil, nesse exemplo que a gente está colocando aqui. Então, o precatório é gerado quando o processo chega no final, ou seja, já tem trânsito em julgado, então é processo ganho, gera esse título e vai lá dizer naquele título que dona Neide tem R$100 mil para receber do município de Goiânia, e o município de Goiânia tem um prazo lá, X para pagar, que pode demorar 18, 24 meses, depende de quando saiu o precatório, de uma série de fatores, mas, em média, gira entre esses prazos, né? Depois eu explico para vocês sobre a questão de prazos maiores, por que tem precatórios que demoram mais tempo, e porque, muitas vezes, esses precatórios que demoram mais tempo não são precatórios recomendados para investimento. Nesse caso aqui, então, ela ganhou uma ação judicial, foi gerado esse título, depois eu quero mostrar um precatório para vocês verem na prática o que é um precatório, de R$100 mil. E aí nós, aqui da LC Invest, vamos nos juntar aqui com o João, que é um dos nossos investidores aqui. E aí nós vamos propor para a dona Neide que nós gostaríamos de adquirir aquele precatório dela por R$50 mil, porque é um título municipal que tem um valor mais baixo no mercado e é a quantia que a gente consegue disponibilizar aqui. Então, a gente junta em 10 investidores lá, um deles é o João, e compra aquele título de 100 por 50 mil. Nesse caso, então, nós estamos colocando lá na nossa carteira de investimento um título que vale R$100 mil por R$50 mil. Aqui, então, essa diferença do 100 para o 50 é o que se chama de deságio, e aqui é onde está o ganho do investimento em precatórios, ou seja, tu tem algo na tua mão que vale 100, que tu pagou por 50, ou seja, nesse caso específico, aqui o exemplo, claro que ele está exagerado, mas tu está ganhando 100% em cima do título, né? Uma rentabilidade de 100%, na verdade. E o que vai acontecer, além de tu teres pago 100 mil por algo que valia 50, lá no final, quando tu for sacar o valor, ele ainda vai ter uma correção de Selic. Então, vamos fazer um exemplo aqui, que lá no final, então, tu vai levar para casa R$110 mil. Ou seja, se tu tivesse comprado 10% desse precatório, tu teria pago 5 mil, né? 5 mil, e no final, tu teria levado R$11 mil. Não, o teu investimento teria te rendido R$11 mil. Basicamente, essa é a sistemática comum da compra direta de precatórios, é assim que funciona, e o nosso ganho, a nossa função aqui é conseguir comprar o precatório por um bom deságio, que justifique carregar o título, e
e, comprando esse precatório, fazer a gestão dele até o recebimento. Basicamente, é essa a função da LC. Vamos ver aqui adiante o nosso... Aqui, a nossa apresentação, então. Se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando aqui no chat, como eu falei, né? Fica o chat ele sempre aberto para dúvidas. Então, como que a gente sabe que um precatório vai ser pago no prazo, não vai atrasar, que é um bom investimento? Essa é a pergunta e é onde nós temos obtido bastante sucesso aqui na LC Invest. Primeira coisa, a gente faz a avaliação do governo para saber se ele paga em dia o precatório. Então, a gente não sai, em precatório eu vou comprar. Não, nós vamos primeiro avaliar o governo que paga aquele precatório para saber se aquilo é um bom precatório. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, na prática, de um precatório que eu comprei há alguns anos atrás, que aí a gente pode fazer esse roteirinho de análise juntos aqui. Bem para vocês entenderem o beabá de como funciona o negócio. Eu vou pegar um precatório que faz tempo que eu não mostro aqui. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é um ofício de precatório. Ó. Isso aqui é como o precatório é apresentado lá na justiça. No caso específico, deixa eu fechar aqui, fica melhor. No caso aqui, é um precatório que tramitou, na verdade, na justiça, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, tem esse modelo aqui de ofício. Se fosse, por exemplo, o precatório que tramitou no Amazonas, já seria diferente. Ó. O ofício do Amazonas é assim, ó, do precatório lá. Mas eles todos contêm as mesmas informações. Basicamente, diz aqui ó, que o Antônio Azevedo tem para receber 50 mil reais do estado do Amazonas, como está aqui. Bom, nesse caso específico, o que a gente fez? Era um precatório municipal, município aqui de Corumbá, do Mato Grosso do Sul. E o que eu fiz? Eu primeiro me certifiquei que o município de Corumbá tinha condições de pagar esse precatório. E como é que eu fiz isso? A gente vai lá e acessa a lista, né, de precatórios do... Deixa eu ver, TJMS precatórios, acho que é aqui mesmo. De precatórios, para nos certificar que aquele precatório está bem classificado, né, e o governo que deve pode pagar. Por exemplo, vou pegar esse município que a gente tinha olhado ali. Aí eu explico rapidamente aqui a questão da lista. Se eu estiver sendo muito devagar e vocês quiserem que eu avance mais, podem me perguntar, tá, pessoal? Ó, o que está mostrando aqui? Essa aqui é a lista de precatórios que esse município de Corumbá deve. Ó. Cada númerozinho desse aqui é um precatório. Essa lista fica no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, cada Tribunal de Justiça tem a sua lista de precatórios dos seus entes públicos. E lá tu consegue consultar aquela lista e saber se aquele governo, por exemplo, paga em dia os seus precatórios. Nesse caso aqui, o município de Corumbá, reparem aqui o orçamento, ó, ano do orçamento. Ele só está devendo precatórios 2024 e 2025. Ou seja, ele já quitou todo o passado dele, 2023 inteiro, 2023, etc., já foi pago. Se a gente pegar um outro governo aqui, deixa eu ver um governo que atrasa, por exemplo, vamos ver como é que está Paraná, aqui deve ser um horror, vamos ver. Não, Paraná aqui não. É que se eu entrar no Tribunal de Justiça do Paraná, a gente daí vai ver um monte de precatório atrasado lá. Bom, se tivesse precatórios em atraso, iria aparecer na lista aqui, certo? Então, governos que não pagam em dia, como, por exemplo, o estado onde eu moro aqui, o estado do Rio Grande do Sul, não paga em dia, tu vai entrar na lista, milhares de precatórios, 30 anos para tu receber um precatório contra o estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse caso que eu estava mostrando para vocês ali, sem enrolar muito vocês, eu fiz essa pesquisa, vi que o município de Corumbá pagava em dia e eu adquiri esse precatório aqui, na época. O precatório valia 21.600. Vamos ver como é que foi aqui. Então, eu comprei o precatório, que no caso não tenha o contrato que foi feito na época, mas tem aqui, isso aqui é o processo de precatório, mostra aqui que o governo veio e pagou o precatório aqui, 27 mil, ó, vamos ver aqui.
Aí depois saiu uma decisão lá, pagou para o Lucas Cassiano, ó, defiro o pagamento desse precatório ao beneficiário Lucas Cassiano, sendo que, e aí aqui mostra o comprovante de depósito, a transferência, ó, dos 27 mil para Lucas Cassiano e tal. Eu não abri o contrato, eu tô sem o contrato aqui, porque eu queria mostrar para vocês o contrato que eu fiz na época de compra, né, desse caso. Eu achei que estaria nesse PDF, mas não tá. Então eu vou mostrar nesse outro caso aqui, ó. Nesse caso aqui do Antônio, por exemplo, que é um precatório do Amazonas, a LC fez um contrato lá de compra do precatório, com o instrumento de cessão de direitos de crédito, com esse Antônio aqui, o senhor Antônio, e comprou dele lá um precatório de 50, na época foi comprado por 22 mil reais. E aí a mesma coisa, né, a gente comprou o precatório, esperou, aí o precatório foi transferido aqui para o nome da LC, no caso aqui era a LC Invest, que era dona desse precatório. Aí o Estado do Amazonas apareceu lá, comprovou o pagamento do precatório. E aqui, depois a gente vê, no final daí tem a LC Invest, aparece no processo, pede para levantar o valor. E aí demonstra lá, no final, tem o comprovante aqui do recebimento líquido lá, 44 mil reais. Então basicamente é assim que acontece com o investimento em precatórios. Então a pessoa negocia o precatório, faz um contrato de cessão, adquire o precatório, a espera para receber, o precatório é depositado e aí ele é liberado para o investidor. Nesse caso aqui, era um investimento, já eram vários investidores, a gente recebeu e distribuiu os valores depois para os investidores que entraram nesse investimento aqui. Nesse precatório meu que eu mostrei aqui, que eu comprei pessoal para mim, também foi feito um contrato de cessão, etc. Só ele não está aqui, ele está em outro documento, que no caso eu esqueci de abrir aqui ele, então não vou poder procurar agora, senão a gente vai... A palestra vai se prolongar, a nossa reunião aqui vai ficar muito longa, né? Deixa eu só olhar aqui para voltar para os slides, então. Bom, então, feita essa avaliação do governo, a gente verificou lá que o governo paga em dia, está tranquilo as contas, podemos comprar? Podemos comprar. Então, vamos fazer a negociação, a gente vai fazer uma negociação, então, que justifique esse investimento para que ele nos rentabilize lá uns 20% ao ano, no mínimo, para que a gente possa, de fato, aproveitar aí a rentabilidade dos precatórios. Além disso, né, não basta só fazer a avaliação do governo, tu tem que avaliar o processo também, para ver se ele está transitado de julgado, se não tem nenhuma nulidade, nenhum problema no processo. Então, aqui está essa avaliação do processo, para certificar que está íntegro lá o processo, não tem nenhum problema. A gente verifica as certidões do dono originário do precatório, ou seja, a gente tira todas as certidões, porque ele não pode ter dívidas no nome dele. Digamos que a dona Neide lá, que tinha 100 mil reais para receber do município, ela deve para o município 200 mil. Ou seja, aquele precatório tem risco de sofrer uma penhora do município e virar pó. Então, o que a gente faz? A gente certifica que não existem dívidas do dono, da pessoa que vai nos vender o precatório, que possam atingir o precatório. Vendido o precatório, se ele vier contrair dívidas depois da venda, aí já não interessa, porque o precatório já saiu da propriedade dele, já é propriedade do adquirente, no caso, a LC, geralmente. Então, feito toda essa auditoria para nos dar a segurança de que o precatório está íntegro, não tem nenhum problema para ser adquirido, a gente faz a transferência do título, então faz aquele contrato ali, faz em cartório, e toda essa questão mais burocrática, mas importante, essa formalidade, e aí o título vem para a custódia da LC Invest, que hoje tem uma operação de securitização, que depois eu explico melhor como que funciona, e aí o título fica nessa custódia, ele é carregado, quando é pago, ele é distribuído o valor para os investidores. Aqui foi o precatório que eu mostrei para vocês ali, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, então, podem ir perguntando no chat. O Alô Arruda pergunta, esse investimento é isento de imposto de renda? Não, ele tem 15% de IR sobre o rendimento, né? Via de regra, 15%. No caso do investimento direto, é 15% se tu investir mais de 35 mil. Então, o ganho for acima de 35 mil, aí tu paga 15% sobre o ganho. No caso dos investimentos
em fundos de investimentos, que é o caso específico que a gente trabalha hoje. Então, tu tem uma cobrança progressiva de imposto de renda que acaba ficando em 15%, a depender do tempo que tu vai ficar dentro do investimento. Depois eu posso passar as alíquotas de maneira mais objetiva ali, mas, via de regra, é isso. Depois eu até não vou conseguir ver agora, mas é que se o tempo for menor do investimento, o imposto é maior, né? Quanto mais curto, um pouco maior, mas, via de regra, é 15%. Hoje, então, como é que a gente tem trabalhado essa questão do investimento em precatórios? Até agora eu mostrei para vocês o básico ali, que é a compra direta do precatório. Hoje a gente tem feito uma operação que a gente chama de securitização do investimento em precatórios, que ela nada mais é do que uma espécie de fundo. Como é que funciona? Nós adquirimos vários precatórios e esses precatórios vão ser comprados, vamos dizer assim, pela securitizadora, e essa securitizadora vai distribuir cotas desses precatórios para os investidores, de modo que o investidor ele não vai precisar fazer todo aquele contrato ali que eu mostrei para você, vai ficar tudo dentro de um patrimônio segregado para isso. E como que a securitizadora faz isso? Ela emite o veículo de investimento que a securitizadora utiliza para fazer isso é uma debênture. Ela emite uma debênture que os investidores vão aportar naquela debênture, e aí esse dinheiro da debênture, aportado na debênture, vai comprar os precatórios, e os precatórios vão lastrear aquele título de debênture. De modo que lá na debênture vai estar escrito a remuneração. A remuneração vai ser, como é o caso que a gente tem agora, vai ser CDI mais 10%, ou seja, a remuneração vai ser 22,81% ao ano. Então, os investidores vão comprar, então, vão ser cotistas naquele investimento, e aquela remuneração de 22,81% vai ser paga pelos precatórios que vão compor aquele fundo que está dentro dessa operação de securitização. E aí a pergunta, tá, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a operação de securitização, ela segrega os patrimônios. É isso que acontece nesses investimentos mais elaborados que a gente vê, fundos imobiliários, etc., em negócios que muitas vezes as pessoas operam, só que elas não têm essa noção de que aquilo está dentro de uma estrutura de securitização. Basicamente, então, a securitização ela segrega os patrimônios, de modo que, por exemplo, a LC Invest, ela, se acontece algo com a LC Invest, não atinge o patrimônio da securitizadora, que é um patrimônio segregado, único e exclusivo para carregar aqueles títulos daquele investimento. Então, isso dá uma segurança para o investidor de que não vai ter problema de contaminação de dívidas, por exemplo, a LC Invest vai sumir. Bom, a LC Invest pode sumir, mas a operação de securitização aí pode ser assumida pelos cotistas ali que investiram e não tem problema com o que acontecer com a LC Invest, que não vai prejudicar a questão da securitização, da securitizadora, né? Chama-se uma assembleia lá dos cotistas e eles decidem o que vão fazer, se vão continuar levando o investimento até o recebimento, se vão liquidar os ativos, enfim, mas é fato que a LC Invest não é necessária para que o investimento continue, nem o que acontece com a LC Invest atinge o investimento. Outra vantagem também desse tipo de investimento que eu coloquei para vocês, dentro da estrutura de securitização, é a subordinação. O que quer dizer isso? Nos casos que a gente faz aqui, a LC Invest entra sempre com 10% de subordinação. Ou seja, nós estamos com um investimento agora de 1 milhão, é um fundo de 1 milhão, a securitizadora, a LC Invest aporta 100 mil e os investidores aportam 900 mil, e aquele 100 mil da LC Invest é subordinado, de modo que, se acontece alguma coisa dentro com os precatórios, até 10%, aqueles 100 mil, garantem o pagamento até 100 mil reais. Ali é garantido o pagamento dos investidores se der algum problema em algum precatório da carteira. Então, tem a diversificação da carteira, porque tem vários precatórios dentro daquela securitização, ou seja, tem 1 milhão de investimento com vários precatórios que compõem aquele 1 milhão, de modo que tu não fica preso num precatório só.
como eu mostrei para vocês ali no início, se tu comprar o precatório da Dona Neide, tu vai estar preso naquele precatório. Se acontecer alguma coisa com o precatório da Dona Neide, teu investimento está 100% ali, ou seja, tu colocou todos os ovos na mesma cesta. No caso da securitização, ele pulveriza, então, os ativos e te dá essa vantagem da pulverização, caso tenha algum problema em um título. E aí, se o título for de valor inferior a 10% do valor do montante total, não vai atingir o teu investimento, que vai continuar sendo normalmente remunerado. Outra vantagem, agora aqui falando do investimento precatório em si, a baixa correlação com o mercado tradicional. Qual que é a vantagem? A baixa correlação aqui com o mercado, desculpa, eu estou lendo a pergunta aqui, estou me perdendo na fala. Qual a questão eu vou fazer essa parte da baixa correlação com o mercado e a gente volta para responder mais algumas perguntas aqui. Então, essa baixa correlação com o mercado tradicional quer dizer o seguinte: se tu investir num fundo imobiliário, em ações, ou algum outro investimento desses tradicionais de mercado, se dá um problema de mercado, dólar sobe, dólar desce, guerra da Ucrânia, enfim, qualquer tipo de quebrou lá as lojas americanas ou algo assim, teu investimento tem uma queda brusca. Aqui nos precatórios não existe essa correlação, ou seja, ela é uma relação em que tu olha para uma questão passada, diferente de um fundo imobiliário, por exemplo, que tu olha para uma questão futura. Quem tinha fundos imobiliários aqui que tinham um ativo aqui do Rio Grande do Sul, que é o Gramado Parque. O Gramado Parque é uma grande operação de hotéis e parques que tem em Gramado. Aquilo estava compondo um fundo imobiliário, e quem tinha fundo imobiliário que tinha participação nesse Gramado Parque perdeu dividendos, teve o valor patrimonial caiu, ou seja, quem investe no fundo imobiliário está investindo no futuro de um negócio. Por exemplo, se der um problema naquele negócio, teu fundo imobiliário cai ou tu perde dinheiro. No precatório, tu não está investindo no futuro de um negócio ou numa questão de mercado, não. Tu está investindo em algo que já transitou em julgado e tu está olhando para o passado. Por que tu está olhando? Para a negociação de compra que foi feita, ou seja, a gente foi lá, negociou com a Dona Neide, comprou aquele precatório, já está definido os critérios de deságio e por lei está definido por quanto que vai ser a tua remuneração, e o processo já está transitado e julgado. Então, não tem dúvida quanto ao que a gente vai receber. Claro que a gente vai ter que esperar o tempo, mas não vai ter essa discrepância de acontece alguma coisa lá no Oriente Médio e teu investimento cai, por exemplo. Então, tem uma previsibilidade de ganho, né, fixada na data de compra do ativo, sem necessidade de projeções futuras e incertezas de mercado. A correção, então, é por Selic, do precatório, e a forma de remuneração, então, é fixada em lei, e tu tem uma estabilidade da renda fixa sem a volatilidade do mercado financeiro. Essa é a grande vantagem do investimento em precatórios. Falando um pouquinho ali das perguntas, então, pode ser um fundo, o Silvani pergunta, pode ser um fundo, além do IR, quais são as demais taxas cobradas pela LC? As taxas, como que acontece, Silvani, as taxas? Eu vou abrir depois para vocês aqui o investimento que a gente tem aberto hoje, mas as taxas, nesse sistema de securitização, é garantido, que eu falei ali, o CDI mais 10, o CDI mais 10 e as taxas, elas são cobradas na subordinação. O que quer dizer isso? Nós vamos colocar lá naquele fundo vários precatórios, certo? E aqueles precatórios, eles vão performar um determinado valor, e esse valor, provavelmente, excede o CDI mais 10, e esse excesso do passado CDI mais 10 é o que remunera as taxas que a gente tem de se pagar a LC, pagar a estrutura de plataforma e tudo. Depois eu mostro os valores de taxas que tem, que está específico dentro da plataforma ali, as taxas que incidem na operação, mas essas taxas não atingem a tua remuneração do CDI mais 10. Basicamente, as taxas são cobradas sobre a performance que a LC tem no fundo. Basicamente é isso. Deixa eu ver. Qual é a rentabilidade fixa? CDI mais 10 ou variável com o precatório? A rentabilidade, então,
Jansen, é fixa, tá? É CDI mais 10. Se o CDI subir, a única variação que vai ter é do CDI, né? Os 10% é o piso, né? Desculpa, o piso não. Esse 10% é fixo, não vai mudar, e o CDI ele pode variar, pode subir um pouquinho ou pode descer conforme o mercado muda a questão de Selic e tal. O CDI pode subir ou pode reduzir. É uma taxa de mercado variável, mas ela não vai sofrer nenhuma alteração extremamente brusca no período o nosso investimento é 24 meses, né? Então, provavelmente não vai ter uma alteração muito brusca. E, claro, se houver uma alteração do CDI, vai mudar todos os outros investimentos de renda fixa, né? Ou seja, o CDI, ele vai variar todo o mercado. Então, a gente está, de certa forma, bem acima do mercado nesse investimento. Como é feito o operacional do investimento? Digo, a transferência do recurso. Deixa eu só ver aqui a próxima página, que daí a gente já entra nisso. Já vou mostrando para vocês, que é bem mais fácil. Aqui é os riscos, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Como a gente está tendo perguntas relacionadas à plataforma, eu vou falar essa parte de riscos, e aí eu vou entrar na parte operacional ali de como investe daí, tá? Transferência de recursos e tal. Então, falando de riscos, que é importante a gente alertar também, né, que o investimento precatório, por ser um investimento que paga muito mais, ele tem seus riscos. Claro que não é um risco de uma renda variável, ou seja, o risco em investir em precatórios é muito inferior a uma renda variável, mas também não é um investimento em poupança, ou seja, o risco da poupança é quase zero, certo? Então, o precatório não é um negócio de risco zero, mas, por outro lado, tu ganha muito mais que uma poupança e sem assumir um risco absurdo de uma renda variável. Então, risco de perda de ações judiciais, aqui é um risco virtualmente impossível, né? Porque a LC compra os precatórios das ações transitadas em julgado, então não tem como perder a ação, mas está aqui, né, eventualmente, se fizerem alguma modificação no processo, mas é algo que é algo extremamente difícil ou quase impossível de acontecer, demora. Esse aqui eu acho que é o fator que mais preocupa os investidores, né? O ente público não pode deixar de pagar a dívida, mas pode atrasar seu pagamento. Isso é verdade. O governo que paga o precatório, ele pode atrasar o precatório e ter o recebimento atrasado. Mas o que a gente faz aqui? Então, a gente seleciona os precatórios que têm sido pagos dentro de uma média de 18 meses, de 18, 20 meses, baseado no histórico de pagamento do ente devedor. Ou seja, a gente tem uma estimativa do prazo de pagamento com base no histórico do que tem acontecido com determinados precatórios que a gente coloca no fundo. A gente tem colocado, agora vai começar de novo com precatórios federais, porque os precatórios federais entraram, foram todos colocados em dia, então há uma boa previsibilidade de prazo de recebimento. Precatórios do estado de São Paulo, a gente consegue fazer acordo e receber eles dentro de um prazo aí de 24 meses, né, dentro desse prazo de 24 meses, ou precatórios, como eu mostrei para vocês lá no início, municipais ou de estados que paguem em dia, né? Amazonas paga em dia, o próprio município de Goiânia paga em dia, então a gente consegue trazer esses precatórios para que eles vençam dentro de um prazo que comporte o instrumento lá de renda fixa que a gente faz com vocês. Risco do processo não ser pago na conta do pool, aqui, isso aqui é interessante, lembra que eu falei para vocês que é feita uma estrutura de securitização? Então, quando o precatório é adquirido, ele é adquirido em nome da estrutura de securitização, e quando ele for pago, ele vai para a conta da securitizadora, que depois é disponibilizado para a conta de vocês, que já está vinculada com a conta da securitizadora, de modo que não tem essa possibilidade de não ir para a conta do pool o valor. Do pool, quando eu falo pool aqui, tá, pessoal, é o fundo de investimento em precatórios, tá? O nome que o pessoal usa é pool, mas eu acho mais fácil de, vamos dizer, mais fácil de entender se eu falar fundo de investimento em precatórios. Fraude. Há risco do cedente originário negociar o ativo em fraude com terceiros. Basicamente, quem tem um precatório pode vender ele para mais de uma pessoa. Então, o que a gente faz? Antes de adquirir o precatório, a gente certifica que aquele precatório não foi vendido para outra pessoa antes. A gente vai lá, verifica se houve alguma cessão, alguma coisa. Tendo havido essa venda, a gente não adquire. Então, a gente adquire antes que haja essa venda para outra pessoa e faz esse bloqueio do precatório lá no processo
foi o que eu mostrei no início para vocês, que a gente fala com o juiz, e o juiz coloca lá o precatório em nome da LC, no meu nome. Eu tô dizendo no caso que eu comprei, né? Mas bota hoje, basicamente, no nome da securitizadora, e aquilo fica como registro de propriedade, vamos dizer assim, da securitizadora, de modo que essa questão da fraude se torna algo bastante remoto. As dívidas, então, a existência de dívidas em nome do cedente anterior à cessão pode atingir o precatório. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente certifica que a pessoa que vendeu não tem dívidas que possam atingir o precatório. Vendido o precatório, aquelas dívidas futuras que a pessoa vier a ter não prejudicam o precatório. Cálculo. A forma de cálculo de atualização do direito creditório pode ser alterada pelos tribunais superiores. Então, hoje a correção é Selic, eventualmente o STJ ou o STF podem trocar a correção, entender que a IPCA é como era antes de ser Selic. Mas hoje a possibilidade de haver essa alteração é um pouco remota. Então, a mudança de cálculo aqui não significa que não vai ter correção, mas o índice do precatório pode eventualmente ser mudado. Deixa eu só ver aqui. E mais um aspecto, então, antes de entrar nos detalhes da operação, só para finalizar, eu gosto de falar que muitas vezes, né, a renda fixa, ela perde as rendas fixas que existem hoje, com exceção das rendas fixas alternativas, como essa renda fixa dos precatórios, elas perdem algumas vezes para a inflação, ou seja, tu acha que está ganhando naquela renda fixa, mas na verdade, se tu botou lá R$1.000, daqui 12 meses, aqueles R$1.000, mesmo com o que rendeu lá, ele não compra os mesmos R$1.000 que tu tinha na época, tu tem uma perda real do teu poder de compra quando tu investe, por exemplo, em renda fixa. De modo que o precatório, ele te permite ganhos reais de aumento patrimonial, ou seja, como a rentabilidade é alta, tu tem um crescimento efetivo do teu patrimônio acima da inflação. Então, o precatório tem essa vantagem de te entregar uma remuneração que, de fato, faz um crescimento patrimonial efetivo. Então, indo para a parte operacional, aqui, eu já vou aproveitar, então, mostrando para vocês. Hoje, esse é o investimento que a gente tem em aberto aqui na LC. Né? Essas são as características do investimento. É o CDI mais 10% que eu falei para vocês, que daria 22,81% ao ano hoje. Nós temos, então, um investimento mínimo hoje com R$1.000, tu já investe lá na plataforma com a gente. Bem fácil de investir. Uma oferta de captação, então, é 720 mil. E a gente pode subir essa oferta até 900 mil. É um vencimento, ali fala fluxo de pagamento bullet, certo? A gente tem a possibilidade, ou seja, o pagamento se dará ao final dos 24 meses, mas nós temos a prerrogativa de distribuir antes, ou seja, se os precatórios forem sendo pagos antes, é possível ir amortizando antes dos 24 meses. Então, a liquidação é direta na conta do patrimônio separado, esse da securitização que eu falei para vocês. É constituído um fundo de reserva para despesas, certo? Então, lá, a gestão dessa securitizadora é feita através de um fundo de reserva que é constituído. Isso tudo já está computado ali para gerar, no final, o CDI mais 10, ou seja, isso não vai comer valor lá da rentabilidade. E obrigação de recompra em casos de fraude e má formalização. O que quer dizer isso? Se, por acaso, o precatório não estiver na conta da securitizadora, a gente é obrigado a substituir o título e a fraude seria se a LC Invest fosse fazer alguma fraude na compra dos títulos, etc. e tal. Então, teria a obrigação de recompra dos títulos, etc. e tal. Por óbvio que nós não vamos fazer fraude nenhuma, né? Isso aqui é um contrato que a gente tem com a plataforma que nos assessora, de modo que dá uma garantia para os investidores em relação a essas questões aqui. Eu vou mostrar, então, aproveitar para mostrar para a plataforma, e aí já vou responder ali o Ló Arruda. Deixa eu só ver aqui sair daqui para mostrar para vocês. Então, como é feito o operacional do investimento? Tu faz o cadastro na plataforma, certo? A pessoa faz o cadastro aqui já é a plataforma. E aí, feito o cadastro, aqui tem alguns outros investimentos que não é o da LC. Então, portanto, entrem no DLC aqui, que é o melhor de todos aqui, pessoal, da LC, tá? Nós temos um tracking record aqui muito bom. Então, tá aqui o investimento da LC, tu vem aqui e consegue colocar em investir e coloca lá o valor que tu pretende investir lá, por exemplo, R$5.000. E aí tu bota continuar e o investimento é feito. Para fazer esse investimento, tu vai
precisar depositar o dinheiro aqui na plataforma, ela funciona como se fosse uma corretora, né? Tu vem no depositar aqui, escolhe ou o Pix ou o TED. Feito, o Pix é melhor porque o dinheiro já aparece na hora ali para ti, né? E aí tu faz o Pix, por exemplo, aqui nessa carteirinha vai aparecer lá o teu saldo. No caso, meu saldo é zero aqui porque já está investido, né? E aí tu, quando depositar, botou 5 mil, vai aparecer 5 mil aqui, tu entra aqui no investimento, deixa eu ver. Entrei no investimento errado aqui, deixa eu só olhar. Tu entra aqui no pool, e aí vai ali em investir e faz o aporte. Aqui a gente já captou 352 mil, então tá avançando rápido aqui. Quando chegar na captação máxima ali, ele encerra o investimento. Então, quem está pretendendo investir, é bom aportar quanto antes, porque tem muitos investidores aportando aqui na plataforma. É possível fazer uma simulação também do investimento. Por exemplo, quem investir... Estou com esse número na cabeça, não sei porque eu estou com esse número de 5 mil reais na cabeça, mas vamos botar aqui 10 mil, tá. Se tu investe 10 mil, por exemplo, tu vai receber lá no final 15 mil do investimento. Ó. Essa é a simulação, dá para simular o valor que tu quiser aqui também, certo? Ó. E aí vai mudando, 33, 19, 4 mil, vamos botar os 5 mil que eu estava falando aqui, não vou conseguir colocar o 5. Bom. Então tem essa possibilidade de fazer a simulação. E que mais que eu mostrar para vocês aqui na plataforma? O Silvani perguntou das taxas, eu vou abrir aqui. Aqui, ó, acessar documentos. Aqui tem todos os documentos da operação, pessoal. Então, tu consegue abrir esses documentos e aí tu vai ver a escritura da debênture que eu falei, os contratos que a gente tem, a política do investimento. Aqui a lâmina, aquela que eu mostrei para vocês ali do investimento, ó, com as características principais do investimento. Deixa eu só entrar aqui em mais. Aí aqui, questão das taxas, então. Deixa eu abrir aqui. Lembrando que as taxas são cobradas do investidor subordinado, que é a LC Invest, ou seja, a gente é cobrada em cima da performance do pool. Não vai interferir lá o CDI mais 10. Como é que estão as taxas aqui? A Anfai, eles não têm o aplicativo ainda. Eu acho que eles não têm o aplicativo ainda, mas tu consegue acessar pelo browser aqui. Bem tranquilo, tá? Eu até vou botar aqui para vocês depois. É esse aqui, ó. HTTP. Quem quiser fazer cadastro na plataforma, é bom fazer, porque daí já... Ó, app Anfai Finance. É bom porque aí tu já agiliza, né? Porque demora, você tem um dia para avaliar teu cadastro e te habilitar, mas se tu fizer o cadastro ali e falar comigo, eu consigo com que eles liberem antes para vocês o acesso, né? E fazer esse acesso não vai te custar nada, tu vai ter acesso à plataforma a custo zero e aí depois tu pode investir, certo? Então não é obrigado. Fazer o cadastro não pressupõe obrigação de investir, basicamente isso que eu quero dizer. Indo aqui nas taxas, então. Por que não é na página 1? Aqui. Devagarinho aqui que eu vou achar. Aqui, esse documento tem as taxas, tá, pessoal? Só não me lembro aqui exatamente a página específica aqui. Eu já vou botar. Devagarinho aqui eu vou colocando. Aqui. Ó, é a página... É a seção 9, tá? O documento fala das taxas aqui, como elas são cobradas, mas basicamente é como eu falei, né? Ela vai entrar em toda a performance do precatório. Então, não vai atingir o CDI mais 10 ali. Em cima do CDI mais 10, vai ser somente o imposto de renda.
Então, sobre a plataforma é isso aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar ali. Deixa eu olhar mais um detalhe aqui. Um detalhe importante, deixa eu voltar na apresentação ali antes que eu me esqueça. Uma coisa que eu quero pedir para vocês também, vou aproveitar aqui. Quem quer saber mais sobre investimento, eu pediria para cadastrar naquele link ali que eu passei agora, que é um Typeform que demora 10 segundos para vocês preencherem, que é a forma que eu consigo, depois da apresentação, falar com vocês. Por exemplo, a pessoa entrou aqui, não recebeu o link para cadastrar na plataforma. Pelo Typeform ali, eu consigo daí falar com vocês no WhatsApp, está aqui o link, ou tirar alguma outra informação, eu consigo saber. É uma forma de eu conseguir contatar vocês. Porque como a gente recebe muitos cadastros aqui, todo dia na LC, nem todo mundo que vai lá na nossa página e cadastra necessariamente está querendo investir. Então, esse formulário aqui é um formulário que eu consigo separar para dar um atendimento mais diferenciado para quem, de fato, quer mais informações, quer saber mais e quer eventualmente investir. Então, eu peço que respondam ali o Typeform. Quem tiver pode responder até agora, que é bem rapidinho, tá, pessoal? É o segundo link que eu mandei ali. Deixa eu vir agora aqui, voltando para a apresentação. Tem mais alguns detalhes que eu acho interessante aqui colocar para vocês, que dão mais segurança também. Feito isso aqui, esses detalhes aqui. Então, hoje, o que é interessante é que essa operação que a gente faz hoje, ela é regulada conforme as regras da CVM, tá? Regulação 88 da CVM. Ou seja, é um investimento regulado, não é um investimento... É um investimento que tem um órgão regulador por trás. Então, além da gente ter todo o cuidado de securitização, que eu falei para você, segregar patrimônio, fazer todas aquelas análises dos precatórios, verificar se o precatório é bom, tudo isso tem mais ainda a questão de órgão regulador, ou seja, é mais uma segurança para quem investe daí com a LC Invest. Então, tem todas aquelas verificações que a gente faz antes da auditoria do precatório, tem a estrutura de securitização e tem mais a CVM que está regulando o investimento, né? Então, aqui é mais as características da oferta pública, essa é considerada uma oferta pública, então, essa capitalização que é feita na securitizadora para ela comprar os títulos para nós, para o nosso investimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aqui, pessoal, é o meu número de contato, meu WhatsApp. Podem me chamar nesse WhatsApp, que eu posso responder as dúvidas de vocês também. Eu não sei se vocês têm mais dúvidas. E espero ter respondido, né, o que vocês tinham de dúvida. E fica aberto para mais perguntas, quem tiver. Deixa eu ver se eu não respondi alguma coisa aqui. Não fui tão claro. Transferência de recurso, isso. E o que é legal ali, Arruda, na plataforma, é assim que disponibiliza também o valor, ele já cai direto na tua conta que tu tem ali na plataforma, né? E aí tu pode ou sacar o valor ou reinvestir também, né? Então, é bem tranquilo essa parte aí da gestão dos recursos. Fica bem organizado, assim, para quem vai investir. Então, se o pessoal não tiver mais perguntas, deixa eu ver que horas são. São 8h58 aqui no relógio do meu computador. Acho que a gente fez uma boa apresentação no sentido de tempo, né? Eu vou encerrar aqui. Eu só peço a gentileza, então, de quem puder responder o link ali, o último link de Typeform, para que daí eu possa contatar vocês posteriormente, para que a gente possa avançar aqui no investimento e a gente possa fazer juntos aí esses 22,81% ao ano, que é uma belíssima rentabilidade para um investimento de renda fixa. Tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos, espero vocês aí no nosso próximo encontro aqui,
da LC Invest para falar um pouquinho mais sobre precatórios, tá bom? Um abraço a todos e agradeço a presença.